Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje estamos com um convidado aqui fantástico, vamos falar muito sobre questões jurídicas, negócios, inteligência artificial e onde que o universo jurídico topa tudo isso. Eu sou Luciano Fernandes, sou advogado tributarista, tenho escritório também e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gustavo Sardinha. Primeiramente, doutor Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Nós que estar aqui agradecemos. hoje. Muito Tenho obrigado. certeza que é um profissional que tem muito a contribuir. E já fazendo uma apresentação bem breve, porque se a gente fosse ler o currículo inteiro do doutor Gustavo, a gente ia ficar uns 15 minutos aqui lendo. Mas o doutor Gustavo Sardinha é formado em Direito pela PUC Goiás, é consultor, mentor, investidor de startups, perdão, advogado de M&A e novos negócios, publicou vários livros na área de direito societário, de marcas, fundou a Hanum, que é um escritório boutique focado em segmentos específicos como M&A, é investidor e CEO da Tilix, uma fintech adquirida em 2018 pela PagSeguro, sócio fundador da Zwolf, depois você me Isso. corrija se o nome não tiver, a pronúncia não estiver correta. Atualmente é sócio e CEO da ZetTech, uma empresa de soluções de software para o varejo farmacêutico. Isso aí. Doutor Gustavo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Agradecer também a Letícia, que muito gentilmente nos indicou aqui. Um abraço para a Letícia. Para vocês aí também, obrigado por estar aí nos assistindo, né? Em casa, no trabalho, no carro. Tomara que não na tela ali do carro, né? Porque senão pode ter um probleminha ali com a multa de trânsito. Mas seja bem-vindo aí ao nosso papo e fico feliz por estar aqui. E meu currículo é extenso pela idade, não é por qualidade, não. Os meus cabelos não me deixam mentir a idade nem a barba branca, né? Então por isso que o currículo vai ficando extenso, você vai acumulando coisas ali ao longo da vida. Mas é sempre muito bom. Eu digo que é fantástico a gente ter essa ideia do podcast, porque a gente recebe profissionais brilhantes, a gente aprende muito, sabe? A galera que está aqui em casa tem a oportunidade de passar uma hora com o professor Gustavo, que é o nosso professor, inclusive, de vários cursos, e muito aclamado lá dentro da Septem. E isso é muito edificador, né? A gente aprender com experiências de profissionais que provavelmente já chegaram em posições onde a galera que está em casa hoje também quer chegar. Então, doutor Gustavo, fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória, quem é o Gustavo, como é que surgiu sua relação com o direito? Legal. Não, vamos conversar um pouquinho sobre esse começo, né? Eu comecei no direito por acaso, por um acidente e um feliz acidente, porque me trouxe muitos benefícios na vida, um deles a minha esposa. Nós nos conhecemos na faculdade por uma coincidência do destino, que a gente já se conhecia quando tinha 10 anos, estudamos juntos, e depois nos reencontramos na faculdade e estamos aí há 25 anos juntos. Só de casamento, estamos indo para 20 anos de casados, né? Temos aí 2 filhos e uma história juntos e somos sócios no escritório de advocacia e em toda a vida, né? Que casamento é uma sociedade. Mas o direito, eu digo que foi por um acidente, porque a minha primeira opção de vestibular era engenharia mecatrônica. Então, eu já gostava de tecnologia, já gostava da área de exatas. E quando eu fiz o vestibular, o principal vestibular de mecatrônica no país era da Universidade Federal de Santa Catarina, que era a UFSC. Eu não tive a felicidade de passar de primeira chamada e fiquei esperando a segunda chamada e também não passei de segunda chamada. E fui atrás de um vestibular em Goiânia. Já tinha encerrado a PUC Federal, que na época a PUC ainda era católica, Universidade Católica de Goiás. E aí achei uma universidade aqui, fiz um vestibular, inclusive era o primeiro ano, que era a Faculdade Objetivo aqui em Goiânia. Primeiro ano lá na Faculdade Objetivo. E aí, para não fazer cursinho, fui fazer direito, né? Depois consegui a minha transferência para a PUC, que ainda não era PUC, eu formei ainda pela Universidade Federal, pela Universidade Católica, desculpe. E com o começo ali da faculdade, saiu minha terceira chamada na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí os recursos financeiros na época não eram os melhores, né? Eu já tinha que começar a trabalhar para pagar a faculdade. Morar em Santa Catarina era uma opção cara, embora federal. Morar em Florianópolis todo mundo sabe que não é fácil. Custo de vida Custo de vida altíssimo. altíssimo. Naquela época era talvez até ainda mais do que hoje, comparando com Goiânia, porque hoje o custo de vida de Goiânia também não é tão barato. Mas fui parar então no direito por isso. E depois que eu já estava no início, falei, tem que terminar a faculdade. E assim como eu acho que tem que ser o empreendedorismo, e até uma coisa que eu coloco para todos, não só os que estão no direito, mas aqueles que estavam em outra opção e escolheram o direito, as pessoas da tecnologia que trabalham no direito, a gente vai falar um pouco aqui de IA também, tem muita gente da área do desenvolvimento, né?
uma dica que eu deixo de empreendedorismo é que não interessa onde você está. Você tem que dar o seu melhor sempre, né? E a gente também não pode se comparar com os outros, porque o meu melhor pode não ser o seu melhor. E aí, isso no empreendedorismo também é uma coisa que às vezes as pessoas se comparam ali pelo feed do Instagram e falam, eu sou um fracassado, nada meu dá certo. Não importa, dê o seu melhor. Se o seu melhor for o suficiente, os resultados vão aparecer. E se não for o suficiente, aí senta, reavalia. Quando as coisas dão errado para nós na vida, a gente tem duas opções, né? Sentar no meio-fio e chorar e procurar onde a gente pode melhorar para ir encontrar o sucesso. E isso, para mim, sempre foi a máxima na minha vida. E de lá para cá, os primeiros estágios gratuitos, andando quilômetros por dia no sol quente para conseguir ter um estágio, porque eu não recebia, não era remunerado. E aí as coisas vão encaminhando. E graças a Deus, no meu caminho, só vieram boas pessoas, boas oportunidades, e aí as coisas vão se encaixando. O doutor Gustavo, eu percebo, assim, eu acompanho a sua trajetória, acho fantástico, inclusive. Obrigado. E eu percebo, quando você fundou o seu escritório de advocacia Ranum, Sim. ela veio com um conceito diferente, né? Vocês tinham uma visão de um escritório boutique, Sim. uma coisa assim mais fora de contencioso de massa. Qual que é a sua visão, né, enquanto empreendedor, para trazer um tipo de negócio como esse? Sim, olha só, eu fui sócio do Dr. Reinaldo Limiro, que eu tenho a felicidade de ser um segundo pai na vida jurídica e na vida pessoal, porque é meu sogro, é pai da minha esposa, Daniele. Um abraço e um beijo para os dois, inclusive, para minha sogra, Dona Sônia Limiro. É uma família de só advogados. Lá a única que era engenheira fez direito depois e hoje advoga também, que é a esposa do Alexandre. O Alexandre também é tributarista, Alexandre Limiro. E a Mariana Limiro, que é a esposa dele. Então, só advogados. O meu cunhado mais novo, Daniel Limiro, também é advogado. Então, hoje a gente, na família inteira, né? O doutor Reinaldo, obviamente, é o paizão nos dois sentidos, né? Na família, como, obviamente, o patriarca, o que levou todo mundo por direito, mas também na carreira jurídica. Eu tive a felicidade de ser sócio com ele por 15 anos. Então, eu tive uma baita escola, né? Ele é muito renomado, mas, além de tudo, é uma pessoa que realmente vive para doar o conhecimento que ele tem. Uma pessoa extremamente humilde que compartilha o conhecimento. E isso foi, óbvio, uma grande escola para mim. Agora, a gente começou a passar por uma reformulação da advocacia em si, e ele teve a vantagem de passar por várias reformulações, e ele começou também, assim como eu e a Daniele, criar um nicho de boutique dentro do escritório. Então, na época, Limiro Advogados, que ainda existe o escritório hoje mais como uma boutique de recuperação judicial, com o Dr. Reinaldo, a gente entendeu que aquela advocacia de massa, na época que os processos começaram a se digitalizar, seria uma advocacia que estava fadada à extinção. E olha que naquela época a gente não falava de IA, não falava de nada, né? A gente tinha, por exemplo, uma rotina de Kanbans e sistema Toyota de produtividade dentro de uma empresa que não existia nem software para isso. A gente criava isso em planilhas de Excel, em formulários de papel impresso para controlar o to-do list ali, né, com check mesmo, dentro do quadrinho ali, né, para passar para o próximo passo. Então a gente tinha a estrutura de um Kanban que o Trello hoje faz, a gente tinha isso em bandejas, né? Mas a gente sabia que aquilo ali tinha data final, tinha um deadline para acontecer. E não deu outra. Essa advocacia de massa hoje está internalizada dentro dos departamentos jurídicos, com estrutura muito enxuta. A gente advogava muito para bancos, planos de saúde, telefonia, advocacias mesmo de massa. De volume. Algumas de volume, algumas que a gente tinha, sim, a produção de peças, a produção intelectual, e algumas até como correspondente mesmo na área, por exemplo, de DPVAT, que a gente estava aí com vários estados. Então, nessa lógica, a gente viu, olha, a tecnologia vai matar essa advocacia. Isso era inevitável. A gente precisava se reinventar. E aí, cada um foi para uma área. Eu fui para essa área de marcas, avaliação de empresas. A Daniele foi para a área de ambiental, então ela tem pós-graduação em agrário, em ambiental, tem mestrado na área de produção sustentável. E a gente começou aí, obviamente, criar nichos de boutique. E eu entendo que essa é a advocacia do futuro. Porque até a IA é um problema para o advogado? Sim, se a gente for avaliar, aquele advogado que tem uma produção mais pasteurizada na advocacia, aquele que é o advogado, que não estou dizendo que ele não produz intelectualmente, mas ele está acostumado a produzir 10, 20 peças ao dia do mesmo conteúdo, esse advogado, obviamente, ele vai ser substituído por uma máquina. Isso é inevitável, todo o trabalho massivo, né? Ou ele se torna gestor disso tudo, Exatamente. ou ele vai ser substituído por uma máquina que vai Exatamente. fazer isso, né? E a gente está passando por o que aconteceu na Revolução Industrial. As pessoas falam, mas eu vou perder meu emprego, porque a máquina vai me substituir. Não, eu preciso aprender a operar a máquina, que aí eu não vou perder meu emprego, né? E o advogado, sim, ele vai ter que ser um operador de ferramentas. Ele vai ter que ser um operador
de softwares, né? E que para isso sim ele vai conseguir não só aumentar a alta produtividade que ele consegue ter com menos recursos humanos, ele pode um advogado fazer o trabalho de 3 ou 4 pessoas, mas além disso refinar cada vez mais o seu próprio conhecimento, porque hoje com uma IA, embora a gente tenha que conferir tudo que uma IA escreve, claro, mas eu posso utilizar ela como um instrumento também de pesquisa, né? Eu posso começar a trocar ideias com a máquina, coisa que eu poderia fazer com um advogado um pouco mais sênior do que eu, para que eu tenha, por exemplo, uma tese construída, né? Então, pontos que eu devo tocar, eu posso mandar uma peça para a IA e pedir para ela avaliar essa peça. E isso estou falando das IA simples, IAs genéricas, como Gemini, como da OpenAI, mas a gente já tem hoje muitas especializadas, como por exemplo a Cria AI, Cria.ai, que é uma ferramenta onde você pode simplesmente contar uma história de 2 parágrafos e ele te dá uma sugestão, pelo menos de um início de peça. E, obviamente, eu ganho em produtividade, porque a minha peça já vem pré-pronta e eu vou só complementar aquilo. O advogado sempre vai ter a responsabilidade do que ele assina, seja com o certificado digital ou com a caneta, ele tem que ter essa responsabilidade. Então, vai ter que revisar tudo. Mas é um ganho de produtividade. Então, eu vejo que hoje a advocacia daquela pessoa, não vou dizer o da máquina de escrever, porque esse simplesmente já não existe mais, e se ainda existe, infelizmente, ele não vai sobreviver por muito tempo. Uhum, Mas aquele advogado que ainda é o data vênia, esse muito provavelmente vai morrer em alguns anos. uhum. Ele vai ter que se reinventar, né? Assim como o advogado que não saiu da máquina de escrever para o computador, se ele não se reinventou, ele acabou. Essa advocacia já não existe mais. Aquele advogado que a gente via em filmes com a fumaça do cigarro, assim, a penumbra de cigarro e a máquina de escrever, aquela figura já não existe mais. E isso aconteceu na contabilidade, isso aconteceu na medicina. Hoje a medicina está presente nas redes sociais, o marketing digital para o médico é muito presente, seja ele na área de estética ou não. Então, enfim, as profissões estão sendo muito impactadas por essa revolução tecnológica e a advocacia para mim é exatamente isso. E eu enxergo que boutique é o caminho, porque você tem que ser altamente especialista num conhecimento muito vertical para que você possa impactar na dor do cliente. E você não precisa mais resolver todas as dores como se resolvia no passado com o advogado clínico geral, entre aspas, né, o advogado generalista. Então, quanto mais específico, melhor hoje. E você citou coisas tão importantes, né? Eu tenho visto a questão de evolução do mundo, né? Se a gente olha a história, geralmente a cada 100 anos, isso em 1800 mais ou menos, a gente sofreu uma grande revolução. Então veio a Uhum, Revolução Industrial, as outras revoluções políticas e sociais que tiveram no mundo. Depois a gente percebe que esse período, esse tempo diminui drasticamente, né? sim. Tanto é que a gente tem muito marcado as décadas de 70, 80, 90, então a cada 10 anos Uhum, nós tínhamos uma grande mudança. Veio internet, veio telefone sim. celular, veio globalização. E hoje os estudos indicam que nós passamos por grandes revoluções a cada 2 anos. E tudo Uhum, indica que a IA é grande parte disso, né? sim. De certa forma, é muito desafiador, né? Principalmente para grandes escritórios. Poxa, os caras são transatlânticos Uhum, enormes que estão com uma determinada rotina e eles têm que mudar tudo. Por outro lado, é uma grande oportunidade, né? O que você vê dentro da tecnologia hoje como oportunidade, não só dentro da área jurídica, uhum. mas para que o profissional hoje, que é da área jurídica como você, possa entender que existem outras possibilidades que não só processo, sistema judicial, sentença, que não é aquela caixinha que a gente costuma ver, né? Sim. Quais são, assim, as oportunidades que você enxerga nessas áreas? Eu entendo que o profissional liberal, ele, antes da profissão que ele escolheu ser empreendedor. Se você fez o direito procurando estabilidade, muito provavelmente ou você já prestou um concurso, ou você já se alocou numa empresa dentro de um departamento jurídico, ou você desistiu da advocacia e foi mexer com outra coisa e assinou carteira e tá lá. Então, as pessoas que procuraram estabilidade no direito, elas já se alocaram. E se você está no desafio de ser advogado autônomo, você é um empreendedor, assim como os médicos. Aliás, não é à toa que muitos hospitais, muitas clínicas passaram por problemas financeiros nos últimos anos, porque o advogado do passado, o médico do passado, não sabia gerenciar um empreendimento, não sabia gerenciar uma empresa, ele não era empreendedor. Ele formava em medicina porque o pai era médico, aí o pai tocou o hospital daquela forma. Aí depois ele assumia um hospital e quebrava o hospital. Então vieram os cursos de gestão hospitalar, de administração hospitalar, de finanças hospitalares, e aí as coisas vão acontecendo até o passo que a gente tem consolidação de mercado, onde grandes fundos de investimento
compraram os principais hospitais. Agora, diferente da medicina, que essa gestão é muito mais profissionalizada, os escritórios de advocacia têm até por estatuto uma limitação. Então, quem vai ser o diretor do escritório de advocacia vai ter que ser naturalmente um advogado. A gente até permitiria ali, dentro das operações de back-office de um escritório de advocacia, a brecha sim para que eu tenha um CFO dentro de um grande escritório, para que eu tenha um COO que não seja da área jurídica. Aliás, até um diretor jurídico, não necessariamente, tem jurisprudência recente, precisaria ser advogado, ele pode ser um administrador, um economista, mas em tese é muito difícil você conciliar isso sem que não haja um ferimento ao estatuto, né? Então, a gente tem um código de ética muito restritivo e por alguns motivos, mas eu acho que tem que ser em muitos momentos mesmo, até pela questão da publicidade, que no Brasil nós temos um modelo diferente do americano, então tem que ter uma limitação. E se tem essa limitação, eu acho que ele não é tão restritivo assim. Já há algumas brechas e permissões para que a gente, dentro da legalidade, possa divulgar o trabalho, né? Mas se a pessoa não tem esse perfil empreendedor, a gente precisa ser muito direto, né? Eu brinco que amigo é aquele que fala com que você tá com mau hálito. Então, se você tá com mau hálito, a gente precisa dizer, se você não tem essa veia empreendedora, procure outro lugar. Não tem outra alternativa. Você não vai sobreviver durante mais uma década do direito se você não se tornar um empreendedor. E aí eu digo empreendedor entender o empreendedorismo como um desafio. A definição mais perfeita que eu conheço do empreendedorismo, especialmente no Brasil, que lá na Finlândia deve ser bem tedioso ser empreendedor. No Brasil não é, né? Tudo muda a todo tempo. No Brasil a gente não tem medo do futuro, a gente tem medo do passado, porque vem uma decisão liminar e você trabalha com aquilo na sua vida e não recolhe um tributo e depois, no fim, vem o STF e muda tudo. Aqui nem mais a coisa julgada é coisa julgada. Não, a coisa julgada deixou de ser coisa julgada há algum tempo. Quando eu estudei direito constitucional era diferente. Hoje mudou tudo. Então a gente sabe que tem essa dificuldade onde o passado muda. Então a definição de empreendedorismo que eu escutei um dia numa palestra que é a mais interessante. Empreender é saltar de paraquedas, sem o paraquedas, na esperança de construí-lo durante a queda. Você não tem segurança, não existe segurança. Se você quer segurança, não seja empreendedor. E aí, dentro do direito, eu agregaria a parte financeira, gerenciar um escritório de advocacia é, acima de tudo, gerenciar custos, né? Porque a gente fala de serviço, o seu serviço é a sua hora, você não tem estoque de horas, todo mundo tem 24 horas disponíveis, algumas horas você dorme, algumas horas você toma banho, preferencialmente cuide da sua saúde e faça um exercício, uma atividade física, tenha tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado, para toda a família, para o pai, para a mãe, aproveitar enquanto eles estão aqui, porque os velhinhos vão na nossa frente, normalmente eles vão antes que a gente, então a gente precisa ter tempo para eles também. Então, todo mundo, por mais produtivo que seja, vai ter 14 horas do dia, né? E essas 14 horas são as horas que você tem disponível para vender. E o que é mais importante, passou de meia-noite, zero o estoque de horas. Então, você tem que saber gerenciar o seu tempo, você tem que saber gerenciar as finanças, você tem que saber gerenciar a contabilidade do seu escritório para não ter um problema tributário, você tem que saber gerenciar pessoas. Hoje é uma coisa que a gente deixa muito em segundo plano no direito, né? Dentro das empresas de tecnologia, por exemplo, que eu vivencio essa rotina o tempo todo lá na ZET, a questão humana, a saúde mental, as pessoas que estão sendo cada vez mais diagnosticadas com transtornos de ansiedade, com transtornos alimentares, burnout, TDAH com diagnósticos mais recentemente sendo descobertos, autismo, pessoas que têm nível de autismo e que não conheciam e que depois da pandemia se viram obrigados a conviver consigo mesmo e começaram a perceber isso. Os transtornos de ansiedade diante da pandemia, muita gente perdeu emprego, perdeu familiares, gerou uma série de transtornos de ansiedade. Então, isso no direito também existe, a gente só deixa em segundo plano. Isso é muito renegado dentro das empresas jurídicas. Por um ambiente ser muito mais formal e tudo, as pessoas vão deixando esse tratamento de pessoas para lá. Você nunca vai ver dentro do escritório de advocacia, com raríssimas exceções, uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, como você presencia numa startup, embora fosse o ideal. Você precisa de desestressar. O ambiente jurídico é muito estressante. É prazo, 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 e os prazos nossos são contados a minutos e minutos, e se você não consegue, as coisas vão se embolando, e isso tudo gera um estresse muito grande, que se a pessoa não conseguir gerenciar o tempo, gerenciar as despesas, gerenciar as pessoas, obviamente vai ter dificuldade. E a tendência maior que eu deixaria como uma avaliação importante
é o fato de que nós estamos vivenciando nessa revolução que nós colocamos o empreendedor do eu SA, né? Então, a gente, não só as pessoas que empreendem sozinhas, porque isso é muito normal, mas existe uma uberização de vários serviços. Então, a tendência é que as pessoas se tornem a empresa do eu SA. E no direito isso é ainda mais comum, porque a maior parte dos advogados não são CLTistas, né? Então eles estão no escritório de forma associada ou como sócio de serviço e de certa forma, em muitos casos, ele tem um CNPJ, ele tem uma empresa que é ele sozinho para poder também gerenciar tudo isso. E lembrando que ele vai construir uma carreira e a carreira da advocacia é uma das poucas que te permite trabalhar até o último dia de vida. E quanto mais cabelos brancos ou ausência de cabelos você tenha, você consegue cobrar mais, porque isso valoriza o seu honorário. Diferente, a gente sabe, por exemplo, pessoas que se veem com a necessidade de realocar no mercado de trabalho aos 60 anos, em muitas profissões elas não vão conseguir emprego facilmente. O advogado de 60 anos está no auge da carreira. Ele é o cara que está cobrando mais caro no honorário, né? O cara de 70 anos, a mesma coisa. A advogada com 70 anos, ela vai cobrar muito mais caro que uma advogada de 20, de 25, de 30. E ela tem a experiência de vida, ela tem a experiência jurídica, ela é um poço de conhecimento que na nossa carreira jurídica só valoriza. Então, você tem que pensar sua carreira também ao longo prazo e esse eu SA, que vai ser uma tendência cada vez maior, né? Você tem que investir no seu marketing pessoal, pensando que você é uma empresa e você está carregando aquilo para o resto da sua vida, se tiver saúde até o último dia da vida, advogando e assinando a última petição. Você falou de coisas importantíssimas, né? Como gestão de pessoas, visão, experiência, prospecção de clientes. E realmente muita gente negligencia isso, né? Tanto é Sim. que nós lá da CEPT, a gente tem uma grande preocupação em trazer conteúdos como esse. Praticamente cada um desses temas que a gente citou, a gente tem um curso lá dentro. E hoje as pessoas acabam negligenciando tudo isso, né? Sim. É o que eu digo, excelência, principalmente na área da advocacia, não é só você ser o excelente na parte técnica tributária, por exemplo, na parte técnica de tecnologia ou de M&A, de fusões e aquisições, mas é o Sim. cara que proporciona gestão, procedimentos de gestão, atendimento e experiência ao cliente, porque o cliente Sim. também compra isso, dependendo do teu ramo, né? É verdade. Se você, por exemplo, é segmentado como um escritório que quer ser um escritório boutique e atender um público bem mais seleto, bom, então a gente vai precisar pensar em experiência para o cliente. Sem É uma dúvida. série de questões, né, Sem dúvida. Gustavo? E conta pra gente um pouco sobre a sua atuação nessa empresa que você trabalha, que tem soluções de IA para a área farmacêutica, como é que funciona e conta pra gente um pouco sobre esse negócio. Legal. E eu caí também quase que por acaso, eu disse, graças a Deus, boas coisas surgiram no meu caminho, né? Eu tenho um amigo na Argentina, que eu brinco com ele que ele é argentino, mas é gente boa, e ele é fundador da Zet na Argentina, e a gente é amigo há mais de 15 anos e ele sempre teve software para drogaria lá, tem mais de 70% de share do mercado argentino. E a gente, ali no início da pandemia, queria construir um projeto, juntamos com o Flávio, que é o sócio fundador da Vetor Soluções, que era um software para drogarias, até então de pequeno porte, até redes menores, e a gente trouxe um pouco do conhecimento da Argentina, que era assim já voltado para grandes redes, para essa empresa aqui, juntamos tudo e fundamos a Zet Brasil, né? Com mais alguns sócios, fundamos a Zet Brasil. Na Zet Brasil, a gente tem de ponta a ponta soluções de software para drogaria. Então, desde o PDV ali, aquele que você digita sua senha ali no PIMPAD quando vai até a drogaria comprar, então é o chamado PDV, e toda a parte de retaguarda, né? A gestão de compras, robô de compras, gestão de estoque, a parte financeira. A única coisa que a gente não faz é o contábil, e aí as drogarias precisam, porque é um serviço muito específico, né? A gente tem ali o sistema tributário de drogarias e distribuição de medicamentos, é muito específico, cheio de critérios, então é interessante sempre que ele tenha uma ferramenta de contabilidade contratada à parte. Mas de ponta a ponta a gente oferece CRM, tudo isso para uma drogaria, e a gente tem clientes aí hoje com mais de 200 lojas no segmento. Hoje o que a gente começou a colocar de IA, a gente tem, por exemplo, no PDV, uma dor do dono de drogaria, é que o balconista hoje tem cada vez menos treinamento. Antigamente, o balconista, na verdade, era o farmacêutico, né? E ele tinha um conhecimento de farmacologia, ele tinha uma intercambiabilidade ali de medicamentos, ele conseguia, só pelos sintomas, poder indicar uma medicação
que obviamente não de receituário, mas ele tem essa autonomia profissional para poder indicar. E a dor do balconista é que, obviamente, são pessoas cada vez mais novas. E quando você tem rede, você está sempre em expansão. O turnover é alto. Então, uma das soluções é entregar dentro do PDV alguma inteligência para que aquele balconista que não tem tanta experiência consiga, por exemplo, avaliar uma intercambiabilidade de medicamento. Ou até fazer uma sugestão de venda de algum produto que seja correlacionado àquele. Então, por exemplo, você tem alguns medicamentos que provocam a sequidão na boca, vai trincar os lábios. Fala, olha, lembra de levar uma manteiga de cacau, lembra de levar aqui um protetor labial. Alguns que ressecam a pele, olha, leva um creme com a vitamina B12, alguma coisa assim. Ou então, medicamentos que podem ocasionar uma perda de sono, e você toma ali uma melatonina, você pode tomar um chá, pode tomar alguma coisa. Então, você consegue também fazer um mix de venda que é perfeitamente legal dentro da legislação, e a pessoa vai ser, como dono de drogaria e diretor da rede, vai ter mais itens por cupom, obviamente ele está trazendo mais vendas, ele está engajando mais o cliente. Eu ficaria muito feliz de ver isso numa drogaria quando a gente vai, mesmo que eu não compre nada, só de saber que as pessoas estão atentas para a minha necessidade, a experiência de compra é boa, eu voltaria. Então, essa é uma das coisas que a gente está com o desenvolvimento de IA, entregar essa inteligência por trás. E a outra, que é uma coisa muito interessante, é que nas pequenas redes, a quantidade de pessoas no back-office não é tão grande. Então, você não tem um CFO dentro de uma empresa, portanto, às vezes aquela pessoa que está tomando conta do financeiro vai ter algumas dificuldades em análise de dados. Então, por exemplo, a gente tem um BI muito grande e entrega essas soluções em dashboards, mas a gente sabe que nem todas as pessoas vão ter capacidade de interpretar esses dados. Então, uma das soluções que a gente está desenvolvendo é exatamente entregar uma análise desses dados. E com as IAs generativas hoje, assim como as da OpenAI, assim como do Gemini, você pode conversar com esse gráfico, né? Então, o que esse gráfico está me dizendo? E se eu tivesse feito tal medida, qual seria o impacto? O que você me sugere como solução? Então, se o cara chega e fala assim, ó, sua curva A de produtos está muito alta, o seu percentual do seu produto na curva A está muito alto. Tá, mas está alto e isso quer dizer o quê? O que isso está impactando no meu negócio? E o que eu preciso fazer para então diminuir a minha curva A? Né? Se a pessoa não tem uma formação de gestão, se a pessoa não é, obviamente, expert nesse assunto, ela não vai conseguir interpretar tudo isso. Então, a gente entrega essa solução, que está finalizando agora o desenvolvimento. Mastigado. Já vem mais mastigado, que é exatamente a questão da IA generativa, da LLM, né, de você bater um papo ali, literalmente, com o gráfico, que seria conversar com alguém mais experiente do que você. Né? Então, a IA pode proporcionar isso e é um dos grandes ganhos que a gente consegue ter com IA. Pessoal que está nos ouvindo, né? Se vocês não entenderam essas expressões, dashboard, BI, tantas questões importantíssimas que a gente está falando aqui, sobretudo se vocês querem atuar no meio empresarial, segmentos de negócios, M&A ou outros segmentos que envolvem, volta esse vídeo, pesquise, porque são termos muito importantes da gente entender. E você falou uma coisa incrível, né? E aí é onde nós somos um podcast jurídico, mas a ideia é que a gente também falar sobre negócio, até mesmo porque quem trabalha com essas áreas precisa entender, né? O que a gente falou, que o advogado sai da parte técnica e ele domina muitas outras coisas como negócio, que claramente é algo que você domina muito bem. E você falou, deu uma solução incrível, né? Lembra até o McDonald's, porque o McDonald's, qual é o objetivo do McDonald's? É vender sanduíche de qualidade, ou seja, padronizado. Não o melhor sanduíche, mas um sanduíche de qualidade padronizado e rápido. Esse é o objetivo da McDonald's e é por isso que ela se desenvolveu com base nisso. É verdade. E um desafio muito grande que eles têm é justamente o turnover, ou seja, para quem está em casa, né, a troca, substituição de funcionários, a saída de funcionários é muito alta. Verdade. Então, entra um funcionário, daqui 2 semanas, 2 meses, aquele funcionário já não está mais lá. Então, eles precisavam de um processo que fosse intuitivo, fácil, que uma pessoa sente lá que em uma manhã ela tem que saber fazer os hambúrgueres no padrão McDonald's e ela não pode errar. E é justamente isso que o seu sistema busca, né? Então, se você tem uma dor de negócio, você traz um software que, além de fazer o funcionário ser mais assertivo, o treinamento dele é bem menor, porque eu imagino que aprender um mix de uma farmácia não é fácil, né? E também você consegue, ao mesmo tempo, trazer oportunidades para o consumidor que pode comprar mais, né? Ou seja, você está comprando isso, às vezes ele não se lembrou, mas existe isso, tem aquilo. Sim. E muito fantástico.
Gustavo, qual que é a sua opinião sobre o ramo de drogarias e Uhum, farmacêutico no Brasil? Por que que eu te digo isso? Hoje a gente vê isso de negócio, né? uhum, Como visão de negócio. A gente vê que tem grandes players no mercado, sim, pô, são gigantescos, transatlânticos da área farmacêutica, uhum, né? Você tem uma Drogazil, por exemplo, que uhum, se ela quiser, ela vai lá no Tilenol, ela não compra uma uhum, caixa de Tilenol, às vezes ela compra a fábrica inteira do uhum. Tilenol e É ela tem um verdade. poder de compra muito maior do que o seu José, que é o dono da farmácia ali da esquina. Uhum, O que que você enxerga de perspectiva de negócio para esse setor, né? Das drogarias, uhum. tendo em vista esses grandes players? Sim, olha só, o setor de drogaria passou aí há um pouco mais de uma década uma consolidação muito grande, que foi exatamente os fundos de investimento que compraram a BR Pharma, que foi o braço do BTG Pactual, fez uma série de aquisições, consolidou bem esse mercado. A gente teve grandes grupos de investimento fazendo fusões entre empresas como a Raia Drogasil, a própria São Paulo, e aí a gente tem esses grandes grupos que não são grandes, eles são gigantes, São né? Tem gigantes. mais de 2.500 lojas, 3.000 lojas. E a gente tem grupos que são muito grandes, mas grupos independentes, como por exemplo uma Panvel, que também está lá batendo mil e tantas lojas, não me recordo o número que a Panvel tem, mas hoje é a quinta maior rede de drogaria do país. E eles também já estão com o porte de uma Drogasil e tem também um poder de barganha, tanto para bater na porta de uma distribuidora ou de um grande laboratório e fazer negociações muito específicas, como também para produzir marcas próprias, porque eles têm uma capilaridade muito grande para distribuir isso seja no Brasil todo ou regionalmente, como a Panvel atua. Mas existe aí esse topo da pirâmide, como todo mercado que se consolida, e ele consolida de cima para baixo. Existe uma cauda longa gigantesca, que aí hoje de software deve ter umas 40 ferramentas que atingem ali essa cauda longa. É o cara que tem uma drogaria, e se ele tiver duas, ele tem que ter dois sistemas apartados e não consolida dados nem nada. Mas é aquela drogaria que realmente é a que mais existe no Brasil. Se for pegar o número, ela é responsável por quase 60% do número de drogarias de CNPJs. Não é do faturamento, obviamente. As drogarias, para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, em média, faturam R$ 100.000 por CNPJ. Mas uma drogaria do tamanho de uma Drogasil, como você citou, se faturar menos de R$ 800.000, eles fecham. Então ela está faturando Uhum. acima de R$ 1 milhão. E aquele que é o lado interior, que normalmente tem uma única drogaria na cidadezinha de 10, 20, 50 mil habitantes, e esse é aquele farmacêutico que se formou, que tocou isso a vida inteira, talvez já a segunda, terceira geração de farmacêuticos da família, e tem uma gestão absolutamente familiar. Então, essa é a cauda longa. Mas não é onde mora o dinheiro. E lá em cima também não é onde mora o dinheiro, pelo menos não na nossa área, que é a solução de software, porque as grandes redes normalmente têm softwares próprios, tem um departamento de TI gigantesco e eles tocam. Então existe esse meio, e esse meio é altamente lucrativo. E esse meio, não diferente do que acontece num raio-x da população do Brasil, é onde movimenta o dinheiro. Né? A gente sabe que esse meio é exatamente o que mais consome e é o que vai movimentar o dinheiro dentro do Brasil. Se a gente pegar hoje, quem ganha acima de R$ 20.000 no Brasil representa 1% da população. Quem ganha abaixo de R$ 1.000 também, por pessoas familiares, também representa, apesar de ser um número grande, não é gigantesco como os que ganham entre 1.000 e 20.000. Então, esse Uhum. meio do caminho é onde roda o dinheiro, é esse que está todo mundo olhando para vestuário, é esse que todo mundo está olhando para alimentação, é onde o McDonald's atua, né? Ele não vende nem para o rico e nem para o pobre, ele vende para a classe média. Então, esse meio é muito interessante. E analisando como um panorama da drogaria no Brasil em si, é um panorama que você nunca vê o setor de medicamentos andar para trás. Ele pode até estagnar, mas ele nunca anda para trás, porque a gente sabe que é primeira necessidade. E dentro da pirâmide de Maslow, aquele que saiu do básico, do básico, do básico, ou seja, ele já tem o que comer, ele já tem onde morar, o primeiro próximo passo de necessidade na pirâmide de Maslow vai ser a saúde, né? Então é esse que vai consumir tanto medicamentos, como depois suplementos, como depois, quando ele melhora, ele vai começar a ir para estética, vai usar cremes, vai usar algum tipo de coisa mais ligada à estética, que óbvio só vai ter isso quando ele já supriu outras necessidades, e também a gente tem a questão dos serviços médicos, né? Então, você já começa, aquele que saiu da pobreza extrema, ele vai começar, por exemplo, a procurar um plano de saúde popular, ele já vai melhorando até depois chegar num plano de saúde familiar. Se ele tiver pela empresa, melhor ainda, ele pode consumir um pouco mais de medicamento. Então, esse setor de saúde, ele nunca anda para trás. E, pontualmente, quando acontece algo muito trágico, como uma pandemia, ele explode de crescimento.
né? Então é muito difícil que você tenha algum retrocesso nesse segmento. Por isso é um segmento muito interessante de trabalhar. A gente no segmento software está lá, a gente não saiu dessa vertical. Por exemplo, a gente poderia ir para supermercados, que também é um ótimo setor no segmento alimentar, né? Segmento alimentar também dificilmente anda para trás, mas software já tem um valor agregado muito menor e ele é muito mais pulverizado. Tem muito mais supermercados pequenos do que supermercados médios, né? Então a gente optou por ficar no segmento drogaria e pretendemos não sair. Hoje a empresa nossa dobra o faturamento a cada ano, então a gente acha que está no caminho certo, né? Os resultados estão mostrando para a gente que a gente está indo bem. E certo até é demais, né? Dependendo, se passar aqui, já tem algum ouvinte nosso que já quer até ser investidor do seu Oh, que bom, negócio. vamos lá, será um prazer. E, Gustavo, fantástico assim, a visão de negócio que você tem, né? E isso mostra muito pra gente sobre habilidades necessárias, né? De análise de mercado, análise de negócio, gestão, Sim. outras questões. Onde que entra, na sua opinião, a importância do jurídico nisso tudo, né? Porque, essencialmente, você vem da formação jurídica, é advogado, embora hoje está muito mais enveredado para a área de business e negócio, mas a área jurídica, Sim. acredito que ainda está dentro do seu DNA. Sim. Onde que o jurídico entra nisso tudo no seu dia a dia? Olha só, eu escutei uma frase de um grande amigo, Rodrigo Bertozzi. O pessoal da Septem, eu acho que muitos acompanham ele em redes sociais, os vários livros, né? Ele já me falou que uma das metas de vida é completar 100 livros publicados. Esse cara, gosto demais dele, um grande amigo, me falou um dia uma frase numa mentoria que ele estava fazendo no nosso escritório lá. Ele falou assim: o cliente não duvida que você saiba do direito, ele duvida que você entenda do negócio dele. E isso é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu uso sempre, em qualquer área, não é só do direito. Você vende software para drogaria como a gente, né? O cara não duvida que seu software seja o melhor. Ele pode até acreditar que é, mas ele vai duvidar que você entenda o negócio dele. E isso serve para qualquer coisa. Então, no direito, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Eu posso ser o melhor especialista em direito tributário. Eu sei o que é default, eu sei o que é tudo. Beleza. Você entende como que funciona o medicamento lá dentro do balcão da drogaria? Não entendo. Então você não tem como dar palpite pro cara, porque você pode estar colocando uma solução para ele que em teoria é a correta, mas que na prática funciona de outra forma. Então nada melhor do que você entrar no negócio do cliente e entender as demandas do cliente, porque o que ele duvida é que você entenda do negócio dele. Então se você é da construção civil, mete uma bota 7 léguas e vai lá pro meio da lama do loteamento entender o que o cara, que é um operador de máquina, passa no dia a dia lá. Porque o dia que entrar uma ação trabalhista, porque o cara sofreu um acidente de trabalho, você vai saber defender a sua empresa nesse segmento. Se você advoga para pessoa física, advoga no INSS, vai para a porta do INSS e entender o que é uma pessoa pedindo um benefício na porta do INSS. Claro que hoje é tudo mais online, né? Mas no sentido figurado, eu digo. Concessionária de carro, passa um dia dentro da concessionária de carro conversando com o vendedor, conversando com o cara da oficina, vendo toda a rotina dos caras, como é que é um EPI, como é que é o EPC, como é que funciona isso. E especialmente aqueles que pegam verticais de segmentos de negócios, ele tem que entender cada vez mais daquele negócio. A gente, no direito, a gente tem que verticalizar o conhecimento, é verdade. Então, olha, eu me especializei em direito tributário, então eu sou um bom tributarista. Mas com relação às empresas, você não pode verticalizar demais, porque senão você vai ficar, não, eu sou especialista em direito tributário na construção civil. Claro, mas aí o dia que a construção civil for mal, você vai ter uma dificuldade. Então, na base do que são os negócios onde você pode atuar, você tem que conhecer de forma horizontal. E aí, até porque muito desse conhecimento é cruzado, né? Eu conhecer de financeiro num determinado tipo de empresa é o mesmo na outra. A contabilidade, mesma coisa. O RH, mesma coisa. Então, eu preciso ter esse conhecimento geral. E aí, o advogado hoje é aquele cara que precisa não saber muito de pouco. Ele tem que saber um pouco de tudo, né? Então, se você pretende dar alguma opinião para o seu cliente, você tem que saber do que você está falando. E a melhor forma de fazer isso é entrando dentro do negócio do seu cliente. Sabendo os negócios, entendendo não só de negócio, mas de economia, de mundo. Eu exato. vejo, isso aí que você falou é tão importante, eu vejo profissionais que dão soluções jurídicas brilhantes, mas na prática isso é uma tragédia, né? É bonito no papel, mas Sim. para quem pisou no chão de fábrica e entende como é que a coisa funciona, como é que o seu José, que trabalha lá no loteamento que está sendo aberto agora, são os 500. Então, quando você entende, mostra isso para o cliente, fala assim, olha,
Eu tenho a solução jurídica Uhum. e eu tenho a solução da vida como ela é, que é Exato. ali o jurídico com o possível. Uhum. Né? Então, o cliente ele se sente muito mais satisfeito, ele entende que você tem uma entrega não do cara que está sentado no escritório dentro do ar-condicionado, mas que sabe do Exato. negócio dele e está pensando em soluções que realmente são para o negócio dele. Exatamente. E, Gustavo, onde é que vem, né, as suas fontes, para a galera que está aqui de casa, para você poder dar uma dica, Uhum. suas fontes de conhecimento, né? Por onde que você acha que é interessante? Uhum. São cursos, são especializações, livros, Uhum. negócios? O que você busca aí como fontes de Uhum. conhecimento para a galera que está em casa, que seria como uma dica? Legal. Eu não sei se eu sirvo de exemplo para ninguém, porque para começar eu não tenho rede social. A única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Eu tenho o Twitter, eu acho também, mas eu acho que se não derrubar a minha conta, vão derrubar em breve, porque eu nem logo lá mais. Mas eu uso o LinkedIn, sim, para conectar com pessoas. Eu acho que para quem está buscando só o profissional, o LinkedIn é espetacular e mais do que suficiente, e é muito efetivo, inclusive. Se você está procurando emprego, procurando contratar alguém ou simplesmente se conectar, ele é realmente uma ferramenta bem completa. Agora, da questão do conhecimento, eu sempre fui muito inquieto, eu sempre li um pouco de tudo, mesmo na época que não existia esse conteúdo online, né? Eu comecei, obviamente, a consumir conteúdo ainda na década de 90, né? Eu não pareço, eu sei que eu pareço ser bem mais novo, né? Mas eu fiz vestibular, por exemplo, no final da década de 90, né? 97, 98. Então, naquela época não existia o que tem hoje. E as pessoas que tinham muito acesso financeiro, ela comprava a enciclopédia Barça, que era desatualizada, porque ficava há alguns anos, porque também ninguém comprava a Barça todo ano, né? Então, a internet estava engatinhando nessa época, pelo menos a internet para nós mortais que tínhamos condição de comprar, porque a gente sabe que nas empresas já existia, mas também não era a internet que é hoje, obviamente. A internet era uma coisa meio que para mandar e-mail, assim, né? Não tinha produção de conteúdo online, não existia um canal do YouTube, não existia nada disso. Então, para vocês que são mais novos, acreditem, já vivemos sem YouTube alguns anos da nossa vida e não morremos sem o YouTube, não, tá? Às vezes até quando a gente queria consumir um conteúdo, para quem gosta de série, né, que hoje maratona no YouTube ou no Netflix da vida, a gente, quando assistia Show da Xuxa, tinha lá o episódio do Caverna do Dragão, aí você ficava ansioso para esperar o Caverna do Dragão no outro dia, né? Aí começava o episódio, putz, esse é repetido, eu já assisti. Então você tinha que esperar até o outro dia para ver se vinha um inédito, né? Que nunca vinha porque era curtinho os episódios ali. Mas essa lógica do conteúdo eu sempre consumi de muitos lugares. E na época que não tinha online, obviamente foi no offline. Revistas, eu sempre gostei de ler revistas, mas eu sou aquele cara que pinça as manchetes, sabe? Eu gosto de saber um pouco de tudo. E aquilo que me interessa, eu me aprofundo. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que quando a gente senta para conversar, eu sei ter papo para qualquer nível de conhecimento, qualquer pessoa que sentar na minha frente, que pode ser um doutor de astrofísica ou pode ser simplesmente um trabalhador CLT que ganha R$ 1.500 por mês e eu sei me comunicar com as pessoas. Isso é um negócio que eu tenho comigo, eu nasci assim, a comunicação para mim sempre foi uma facilidade. Quem não tem isso, constrói, né? E eu tive, graças a Deus, aí, essa habilidade desde muito pequeno. Mas então eu gosto de consumir esse conteúdo superficial. E eu acho que isso é muito importante. O conhecimento superficial, ele é para quem fez faculdade, sabe aquela parte do fichamento que você faz ali na entrega da monografia? Ali aquele conhecimento é superficial, você está fazendo literalmente um fichamento. Minha cabeça é um grande arquivo de fichas, então eu sei onde procurar quando eu precisar, né? Então, alguém vai falar assim, mas me fala uma coisa então absurda que você sabe, do telescópio lá, do James Webb. Eu leio sobre James Webb, toda notícia que sai sobre James Webb eu leio, inclusive lá da possibilidade de que o Big Bang não é a teoria correta da criação do universo e tal. Beleza, sou um expert no assunto? Não, mas se um dia eu precisar, eu sei onde procurar. E eu já sei, por exemplo, que a teoria do Big Bang não foi refutada. Na verdade, há dúvidas de que o universo era para estar num momento diferente pelo que a gente viu de alguns milhões de anos atrás. Então, ou seja, eu tenho um conhecimento superficial. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Mas, em algum momento da sua vida, aquilo vai ser útil. E aí, trago para vocês um exemplo que também uso isso para mim sempre.
e me lembro sempre, até para demonstrar uma palavra hoje muito bonita, que se diz que é gratidão, né? Tem um trecho bíblico, minha memória não está muito boa depois do Covid, mas que diz: em tudo dai graças. Inclusive nas tragédias, né? Então, em tudo dai graças. O Chico Xavier tinha uma passagem que ele falava o seguinte, que na cabeceira da cama dele estava escrito assim: isso também passa. Né? Então, o dia que ele estivesse muito feliz, ele chegaria e falava: isso também passa. Um dia isso vai passar. Não se acostume com as vitórias. E também as derrotas. Um dia que você chega triste, relaxa, isso também passa. E aí, o exemplo que eu trago. E para quem não viu, recomendo que veja, porque é espetacular, que é um discurso de Paranifo do Steve Jobs na Universidade de Stanford, né? E um momento em que ele conta toda a trajetória da vida. Ele, para quem não sabe, foi um filho adotivo, foi rejeitado porque o pai era muito velho, árabe, a mãe engravidou e aí a família não queria aquela gravidez, ele foi rejeitado, foi entregue espontaneamente para adoção e ele foi adotado por uma família que mentiu que tinha condições financeiras e não tinha, porque a mãe que entregou para adoção falou: eu quero que meu filho pelo menos tenha estudos. E a família mentiu no desespero de adotar uma criança, provavelmente há anos, numa fila de adoção, né? E mentiu. E ele não teve condição de estudar. E aí ele fala que esse foi o maior benefício que ele teve na vida. E é onde a gente não entende quando as coisas acontecem, né? E a gente tem que estar pronto para tudo. E ele fala que esse foi um dos maiores benefícios da vida. E duas passagens só que eu me lembro aqui para poder recordar. E quem não assistiu, assista, porque é muito bom. A primeira foi o fato de que, como ele não estava matriculado, ele era o aluno treineiro, ele entrava em qualquer aula. E ele falou: isso me beneficiou porque eu escutava as aulas que eram interessantes. Aquilo que era descartável, eu nem entrava, né? Então, a gente sabe que boa parte da faculdade a gente fica ali só para cumprir matéria. Ele só pegava as matérias que eram interessantes. E uma outra que ele coloca foi que ele começou, para sobreviver no campus, a escrever convites de formatura. Então, ele começou a desenvolver toda a parte de caligrafia, começar a estudar as letras, as fontes, a tipografia, as manuscritas, as não manuscritas, as sem serif, as são serif, né? E tudo isso, aí ele faz uma piadinha, ele vira e fala assim: então, se hoje você escreve aí no seu computador com uma letra bonitinha, saiba que é devido ao ter escrito os convites de caligrafia lá quando eu bancava minha universidade. Aí ele complementa a piadinha: mas se você acha que só porque você usa o Word, você não está devendo isso a mim, aí ele fala: você deve isso a mim também porque a Microsoft copiou o meu editor de texto. Então, a Microsoft também usava letras feias antes de mim. Então, é exatamente isso. A vida é uma jornada e que você nunca sabe o porquê, né? Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente fala: putz, mas por que que isso aconteceu agora? Lá na frente você vai ter uma resposta. Porque mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, ou não seja cristão, ou não acredite em Deus, seja um ateu, a gente sabe que o universo conspira de várias formas. A energia que você exala para o universo é aquela que o universo devolve para você, né? E isso é um espelho. Então, a pessoa que só reclama da vida, reparem, as pessoas que reclamam da vida, tudo dá errado. Então, aquilo que você tem que fazer ao acordar é agradecer pelo dia. Se você não acredita em Deus, agradeça ao universo pelo dia. Agradeça você por estar vivo por mais um dia. Eu acredito muito que o presente chama presente não é à toa, porque a gente não consegue mudar o passado. E a gente não controla o futuro. Então a única coisa que a gente domina é o presente. Eu acordo e falo: hoje vai ser um bom dia. E pronto. E se não for, amanhã você tenta de novo. Não tem problema. E tudo aquilo que você aprendeu no meio do caminho vira uma jornada. E só para finalizar, o conhecimento que eu busco, como eu disse, é bem superficial. E hoje uma ferramenta que eu utilizo bastante na verdade eu uso ela há anos, mas hoje mais ainda, que é o Google News, né? É consumir mesmo as manchetes de notícia. E aí você coloca os assuntos que são de interesse e, obviamente, quando você faz pesquisas no Google, ele começa a incrementar também o seu feed ali do Google News, e você começa a cada vez consumir mais boas notícias daquilo que você está interessado. E aquilo que você não gosta, porque vai aparecer lá coisas de BBB, vai acontecer coisa de acidente na sua cidade, de enchente no Rio Grande do Sul, aí você clica lá e fala: não quero ver mais notícias como essa. Então você vai cada vez filtrando e produzindo um conteúdo adequado à sua necessidade. E ele vai entendendo e vai te entregando. Sim. E isso que você disse é muito importante, porque eu vejo, assim, em relação com pelo menos 3 coisas que a gente comenta aqui. Primeiro, a edificação própria de cada pessoa, né? Saber não só sobre aquela caixinha, né? Que se você é um tributarista, se você é um advogado especialista no direito agrário, geralmente as pessoas costumam ficar naquela bolha, né? Paradas. Segundo, networking. Isso é muito importante, porque
O nosso cliente é um produtor rural, o nosso cliente é um empresário do segmento de veículos, o nosso cliente é o seu Zé da padaria, que às vezes é o seu Zé, mas tem uma padaria que fatura 1,5 milhão por ano. Então, saber sobre movimentar e conversar com as pessoas em línguas diferentes, em faixas etárias, estruturas sociais diferentes, isso é muito importante, porque você tem papo e consegue desenvolver network. Eu tenho um grande colega que ele é brilhante do ponto de vista técnico, muito melhor do que eu na área tributária, mas é um cara que só sabe sobre tributário. Se você sentar com ele para falar sobre relógio, para falar sobre carro, sobre tecnologia, já foge do que ele consome todos os dias. Então, ele é um cara que não tem papo. Consequentemente, ele tem uma dificuldade gigantesca de prospecção de pessoas. E o terceiro também, que é muito importante, né? A gente ter conhecimento de mundo geral para a gente poder ser uma pessoa à frente até mesmo de quem está nos contratando, né? Então, os nossos clientes hoje, a gente costuma perceber que foi-se a época que o produtor rural era o seu João que vinha com botina no seu escritório. Pelo contrário, o seu João hoje em dia é o cara que já sabe o projeto da reforma tributária e já leu e já entendeu. Ele só quer saber se você já está antenado. Então, estar um passo à frente é sempre muito importante, porque não raras as vezes você que trabalha nesse segmento de negócios, né, M&A, fusões e tecnologia, os caras estão sempre super atualizados. E se você não tiver, eles te consomem numa reunião que você sai arrasado. Então, consumir esse tipo de conteúdo também é muito importante. Vejo muita importância nisso tudo. O produtor rural hoje, por exemplo, quem não viu, procure, mas tem vários drones que tiram fotos por visão computacional, fazem análise da soja plantada, por exemplo, faz toda a interpretação com leitura de inteligência artificial e já entrega todos os relatórios de forma preventiva para ver se tem jeito, por exemplo, de fazer uma correção a tempo de não perder uma safra, né? É exatamente isso. Com certeza. A gente brinca assim, ó, em Goiás, o pessoal que acha que Goiás ainda é roça, né? Fala assim, lá tem muito índio. Tem índio, mas a flecha aqui é tudo a laser, né? É isso aí. Doutor Gustavo, foi um prazer enorme Eu que recebê-lo. agradeço. Eu espero que o pessoal de casa, na verdade, eu tenho certeza que o pessoal de casa teve visões fantásticas e muitos insights aqui dessa nossa conversa. Agradeço mais uma vez em nome da Septem Cápsulas a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é super escasso. Obrigado por poder estar aqui conosco. Eu aproveito, em nome da Septem, também para te entregar uma lembrança que a gente traz para todas as pessoas que estão aqui. Legal, muito obrigado. Que é uma caneca que fala muito sobre a nossa história, né? Que Septem vem do latim sete cafés. Então, é uma caneca para tomar café. Eu acredito, não sei se você é anormal como eu, mas se não toma café, toma muita água. Tomo café todos os dias e muito. E ainda vem com a inscrição sobre mentor, né? Falando da importância que existe, né? O papel social de pessoas como você, que tem um alto grau de conhecimento, vir aqui compartilhar. Isso impacta na vida de milhares de pessoas que você nem imagina. A gente recebe feedbacks constantes, eu acredito que você também deve receber dos cursos que você tem lá conosco. Então, isso é muito legal. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Não, por nada, eu que agradeço imensamente, porque realmente é muito gratificante quando a gente recebe um feedback positivo, né? De saber que, de alguma forma, a gente está tocando e compartilhando esse conhecimento, a gente pode ajudar alguém a chegar no próximo passo, né? É claro que aqui o tempo é muito escasso, a gente faz um vídeo ali de 1 hora no YouTube e a gente não vai conseguir compartilhar muito, e claro que também eu estou anos-luz atrás de muita gente boa que já passou por aqui, mas no que eu puder compartilhar, e sempre é um prazer, eu estarei com vocês, estarei nos cursos aí, se vocês quiserem. O pessoal também, é difícil me achar na rede social, mas manda um comentário lá no YouTube que eu vou ficar de olho lá, a gente pode se comunicar ali pelo YouTube de repente, tá bom? Doutor Gustavo Sardinha, prazer mais uma vez, muito obrigado. Pessoal de casa que nos assistiu até aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês, comentem no vídeo, o Dr. Gustavo vai olhar cada comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você tem interesse de disseminar conhecimento, disseminar informações bacanas. Se inscreva no nosso canal para sempre estarem recebendo as notificações sobre os novos vídeos, os nossos episódios que saem mensalmente. Obrigado pela sua audiência, espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais.